E nesta videoaula, os nossos objetivos são três: definir texto, definir textualidade e apresentar os fatores de textualidade. Texto nada mais é do que aquilo que alguns autores chamam de ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, que possua unidade sociocomunicativa, semântica e formal. A definição teórica de texto é essa. Então, tudo aquilo que possuir uma unidade semântica, formal e sociocomunicativa pode ser considerado texto. E que você entende texto como aquilo que não está apenas só no papel ou no computador na forma de palavras, mas também os sons da fala, né? O audiovisual, os recursos multimídia que, de uma forma ou de outra, quando possuem essa unidade sociocomunicativa, semântica e formal, transmitem um texto. Sendo assim, então, texto é uma unidade de linguagem em uso e cumpre uma função sociocomunicativa. Obviamente, eu não vou chegar num ambiente que, por exemplo, numa sala de aula no Brasil, querendo dar uma aula, né, em mandarim, ou em chinês, ou em coreano, porque esta aula terá um texto que não vai ser a unidade de linguagem em uso e nem vai cumprir função sociocomunicativa alguma, porque eu não tenho nenhum aluno que seja, né, proveniente dessas regiões onde se falam esses idiomas. Um texto vai ter sentido, então, se carregar as intenções do produtor, se propiciar imagens mentais nos recebedores do texto, se provocar interação, né? E se estiver adequado, ou seja, se estiver obedecendo às regras sociais onde ele for veiculado. Então, o texto ele vai ser veiculado num determinado contexto ou situação em que as regras sociais ou as etiquetas sociocomunicativas são as mesmas. Então, ele será compreendido como um texto, enquanto tal, por conta disso. Então, revisando aqui um pouquinho, um texto ele possui unidade semântica e unidade formal. E também unidade sociocomunicativa, que eu não citei aqui, mas como vimos no slide anterior, né, o texto possui unidade semântica, sociocomunicativa e formal. Se ele não tiver essas unidades, ele não vai ser um texto, vai ser um amontoado de palavras ou uma sopa de letrinhas, vamos dizer assim, né? Exemplo disso é nessas três sentenças aí. A primeira, doente, não, a, foi, estava, aula, ele. Claramente você percebe que não é um texto, não tem unidade semântica, não tem sentido, não tem unidade formal, não obedece, porque não tem forma, não obedece à estrutura gramatical do português brasileiro. Então, doente, não, a, foi, estava, aula, ele. Não tem aquela ordem clássica de sujeito, verbo, objeto, por exemplo, para ser entendido. Muito menos possui unidade sociocomunicativa. Porém, não é o que ocorre na segunda sentença aí. Já o texto já foi, o não texto já virou texto, já se transformou em texto, porque, em primeiro lugar, já possui unidade formal. A ordem do português, a ordem gramatical, sujeito, verbo, objeto, já foi cumprida aqui. Já teve uma lógica, uma coerência visível. Ele estava doente, não foi à aula. Porém, não foi à aula, podia também ter sido, né? Ele estava doente, não foi à aula. Organizou-se o texto, deu-se ao texto unidade formal, unidade semântica e unidade sociocomunicativa, que também vai ter na terceira sentença aí. Ele estava doente, por isso não foi à aula. Utilizando-se aí uma expressão de coesão, causando no texto uma relação de causa e consequência. O texto ficou ainda mais coerente, ficou ainda mais com unidade semântica, ainda mais com unidade formal e ainda mais com unidade sociocomunicativa. Portanto, sentenças 2 e 3 são textos. A primeira sentença não é um texto. Então, diante disso aqui que vimos aqui, o que vem a ser então textualidade? Segundo uma autora que é
digamos, uma autora que fez um livro que é, digamos, canônico nos estudos sobre redação e textualidade, Maria da Graça Costa Val, no seu livro de mesmo nome, né? Redação e Textualidade. Ela define textualidade como um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto. Afinal de contas, não é todo texto que, no fundo, é um texto. É preciso que ele atenda, que ele cumpra alguns fatores que possam designá-lo de fato como um texto. Então, a textualidade é isso. É essa reunião de características ou fatores ou critérios que fazem com que um texto seja um texto. E então, Maria da Graça Costa Val vai reunir 7 fatores de textualidade ou critérios de textualidade. 2 deles ela os chama de critérios semânticos, que são a coerência e a coesão. Eu coloquei aí no começo da listagem. E os demais 5 fatores ou critérios, ela chama de critérios pragmáticos, que são a intertextualidade, a informatividade, a intencionalidade, a aceitabilidade e a situacionalidade. Ok? Vamos falar um pouco sobre cada um desses fatores. Nos próximos slides aí, desta mini aula. E ao final eu quero arrematar um pouquinho o conteúdo com um texto de uma redação, para que você possa perceber não todos os fatores, não todas as características, mas algumas nuances, algumas características que podem evidenciar a textualidade. Bem, a coerência, depois da coesão e da intertextualidade, é sem dúvidas o fator mais lembrado em qualquer aula de redação que você assistir, principalmente redação do gênero argumentativo dissertativo, ou vice-versa, né? Dissertativo, argumentativo. Ela diz respeito à qualidade de um texto, à concatenação lógica das ideias, ou pode-se dizer a sequência lógica das ideias, e também diz respeito à organização das ideias de uma forma que possa ser acompanhada pelo leitor. Então, a coerência diz respeito a tudo isso que envolve ao ordenamento lógico de um texto. A coesão, por sua vez, seria aquela parte formal do texto, que vai dar forma a um texto e vai cooperar cada vez mais para a sua coerência. Então, Maria da Graça Costa Val diz que se relaciona a coesão, no caso, com o instrumental usado para se dar coerência ao texto. Relação de significância entre as partes do texto, organização dos parágrafos e a coesão, ela possui no seu arcabouço elementos que dão forma a um texto, que dão coesão ao texto. São elementos de coesão, são elementos de substituição, são elementos de conexão, principalmente estes 3 aí, que vão dar ao texto essa amarração, essa engrenagem, essa ordenação lógica das ideias, que vai fazer parte da coerência, é a parte da coesão. E o terceiro fator aí que eu citei aqui nessa ordem é a intertextualidade, que poderíamos definir assim como se fosse um diálogo, o diálogo de um texto com outro texto. Costa Val diz que a intertextualidade é o fator que faz a utilização de um texto dependente do conhecimento de outro texto ou de outros textos. Afinal de contas, pessoal, sabemos que nenhum texto é 100% original. Por que dizemos isso? Porque a tendência nossa, enquanto criadores, produtores de texto, é produzir textos baseados que estamos em outras leituras nossas. Então, é por isso que podemos dizer que nenhum texto é 100% original. Ele sempre vai ter uma ideia colhida em outro texto, em outra fonte. Um texto, então, se relaciona com outro texto. Os autores dizem também, no entanto, que não podemos exagerar muito no recurso, no fator da textualidade,
porque pode prejudicar também o sentido do texto e até mesmo pode prejudicar outros fatores de textualidade. A intencionalidade é o empenho do produtor em construir um discurso coerente, coeso e capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente numa determinada situação comunicativa. Isso quer dizer o quê? Qual a sua intenção ao produzir um texto, seja ele falado ou escrito? Informar, impressionar, impactar, alertar, alarmar, convencer, pedir, vender, ofender ou qualquer outra intenção, mas tem que ter uma intenção no texto. Aceitabilidade vai dizer respeito, esse fator vai dizer respeito à expectativa do recebedor de que o conjunto de ocorrências com que se defronta seja um texto coerente, coeso, útil e relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimentos ou a cooperar com os objetivos do produtor. O texto ele tem que ter esse fator de aceitabilidade, até porque todo texto ele atende a uma expectativa. Ele tem que ter uma certa qualidade, uma certa quantidade de informações, uma relevância, uma precisão, uma clareza, uma ordenação. Porém, às vezes, alguns textos não possuem muito, não levam muito em conta esses critérios aí, a expectativa, a qualidade, a quantidade, a relevância, a precisão, a clareza, a ordenação, mas quando o autor faz isso, geralmente tem sua intenção. Uma intenção é um propósito, não é uma coisa feita de modo aleatório. A situacionalidade diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto, quanto ao contexto em que ocorre. A situacionalidade poderíamos associar muito bem ao contexto. O contexto, como está na imagem aí, context is king, o contexto é o que reina, é o que manda, diz respeito basicamente a adequar o texto à situação, à sua ocasião. Se você está dirigindo numa pista qualquer e você se depara com algumas placas de trânsito, placa de sinalização, de advertência, o que for, você entende que aquele contexto, você dirigindo, se adequa muito bem, corresponde, aquele contexto em que você se encontra, a leitura de placas de sinalização é muito propícia, porque por ser um texto minimalista, mas que carrega em si, através de um ícone, ou de uma imagem qualquer, ou de uma letra, com algum tipo de referência, substitui diversos textos, ou até mesmo um texto maior. Então, podemos dizer, por exemplo, que uma placa de trânsito ela está adequada à situação em que ela é veiculada. Um outro fator, que aqui seria o sétimo fator, que vamos falar um pouquinho, é a informatividade, que diz respeito à medida na qual as ocorrências de um texto são esperadas ou não, conhecidas ou não, no plano conceitual e formal. Um texto tem que informar alguma coisa. Quanto mais informativo ele for, mais aceito ele será. Maria da Graça Costa Val diz que textos menos previsíveis tendem a ser mais informativos. Menos previsíveis, ou seja, para que eu vou ler um texto que eu já sei o assunto, que eu já conheço o tema? Não me atrai. Eu quero novidade. Então, basicamente, um texto que me surpreende mais, que me informa mais, ele tende a ser menos previsível. Porém, a autora também destaca que o excesso de imprevisibilidade também pode prejudicar a compreensão do texto. E, para encerrar, eu quero tão somente aqui ler uma redação nota 1000 do Enem 2021, cujo tema foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. E nessa redação, que foi bem avaliada, podemos perceber diversos desses fatores aí. Aliás, podemos perceber todos esses fatores de textualidade aí que nós citamos nessa mini aula. E você pode perceber claramente que tudo isso, todos esses fatores cooperam para
que o bom texto ressalte-se, que o bom texto apareça na sua escrita. Ela começa aí no célebre texto As Cidadanias Mutiladas. O geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Todavia, no contexto odierno, a invisibilidade intrínseca à falta de documentação pessoal distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Neste cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo de retirada do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Logo de cara você percebe a coerência do texto. Ele possui, na introdução, ele já possui uma sequência, um ordenamento lógico das ideias. Perceba que a autora da redação não divaga, não cria uma sopa de palavras, uma sopa de letras. Ela procura introduzir o texto apresentando o tema da invisibilidade intrínseca à falta de documentação pessoal e procura também nortear o leitor no que ela vai discutir um pouco mais ao longo da redação, nos seus argumentos aí e na sua conclusão. Percebemos também os recursos que se ligam aí ao tema da coesão, muito claramente. Isso aqui nós percebemos que ela faz uso de expressões e palavras que dão coesão ao texto, isto é, todavia, nesse cenário, bem como dessa problemática, ou seja, ela utiliza do seu instrumental de linguagem para não precisar repetir palavras, para não precisar retomar aspectos tratados no texto de modo repetitivo, igual. Ela vai traçando o seu ordenamento coesivo e vai dando ao texto um corpo, uma forma. Intertextualidade também é um fator muito evidente aqui, logo na primeira linha do texto, onde ela vai recorrer a um outro texto, no caso aqui o do geógrafo brasileiro Milton Santos, o texto As Cidadanias Mutiladas, para reforçar a sua tese aí e dar a sua contribuição nessa redação. Prosseguindo essa redação, vamos perceber aqui na segunda parte dela, no segundo parágrafo, que já vai embasar a sua primeira argumentação, ela diz o seguinte: nessa perspectiva, é importante analisar que as dificuldades relativas à retirada de documentos pessoais comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurada pela Lei de número 9.534 da Carta Magna, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira, haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. Sob tal óptica, a realidade brasileira pode ser sintetizada pelo pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual afirma que a violência simbólica se expressa quando uma determinada parcela da população não usufrui dos mesmos direitos, fato semelhante à falta de acesso à cidadania relacionada aos imbróglios da retirada de documentos de identificação no país. Alguém tem alguma dúvida aí sobre a utilização dos fatores de textualidade aí? Mais uma vez, nessa segunda parte do texto dela, muitos elementos de coesão, continua amarrando o texto de uma forma coerente, continua rebuscando o seu vocabulário, utilizando todo o seu conhecimento intelectual para trazer ao texto cor, diversidade, diversificação de palavras, usando sinônimos, usando expressões que vão remeter ao que se falou antes. O texto está adequado à situação, o texto possui imprevisibilidade, o texto possui todos os fatores de textualidade que os autores que nós lemos aqui no começo da minha aula
abordam. A penúltima parte da redação, ela coloca o seguinte: outro sim, é válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Mais um argumento dela aqui. A ausência de comprometimento social, de engajamento social. Fica claro, pois, que a indiferença da sociedade diante da importância de assegurar o acesso aos registros civis para todos os indivíduos silencia a temática na conjuntura social, o que compromete a cidadania de muitos brasileiros, haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatória para acessar os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. Sob esse viés, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense Yuval Harari, o qual, na obra 21 Lições para o século XXI, afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Na terceira parte do texto aí, ela mais uma vez recorre a um argumento de autoridade, citando no começo Milton Santos, depois citando Pierre Bourdieu e agora Yuval Harari. Então ela constrói seus argumentos sempre utilizando um argumento de autoridade aí, uma citação de referência, um autor consagrado. E, para concluir, obviamente não vamos aqui dissecar a redação, porque há muitos aspectos que poderíamos falar aqui em termos de coesão, de coerência, de intertextualidade, de situacionalidade, de informatividade, de aceitabilidade, mas não é o propósito dessa mini aula. Porém, queremos apenas aqui concluir a redação dessa pessoa aí que fez o Enem 2021 e tirou nota 1000. Ela diz no finalzinho aí: torna-se imperativo, portanto, que cabe ao Ministério da Cidadania, como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, facilitar o processo de retirada de documentos pessoais no Brasil. Olha a sua proposta aí. Tal medida deve ser realizada a partir do aumento de vagas ofertadas diariamente nos principais centros responsáveis pelos registros civis, além do estabelecimento de um maior número de funcionários, a fim de tornar o procedimento mais dinâmico e acessível, bem como garantir o acesso à cidadania aos brasileiros. Ademais, fica a cargo do Ministério das Comunicações estimular o engajamento social por meio de propagandas televisivas e nas redes sociais, com o fito de dar visibilidade à temática e assim assegurar os direitos cidadãos. E com isso nós concluímos essa mini aula, que foi bastante breve, mas que tentou mostrar um pouquinho para você quais são os fatores de textualidade, o que é um texto e como esses fatores eles sobressaem no tecido textual. Pelos exemplos que citamos aqui bem no comecinho do texto da redação, percebemos que os fatores estão intrínsecos lá, o texto está impregnado de fatores de textualidade. Obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.